Olá, bem-vindos ao podcast Crer para Viver. No episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema que é o tema mais importante, fundamental, basilar da fé cristã. Nós vamos falar sobre a conversão. Apesar de ser um tema tão importante, será que você realmente compreende o que esse conceito significa? Você tem uma boa ideia da história, do conceito, do que ele representa para a fé e o significado dele? Esse episódio e alguns que virão daqui para frente vão girar em torno desse tema, nossas conversas, reflexões. Eu sugiro para quem ficar instigado a compreender que volte no nosso episódio número 2, onde nós tratamos do processo de santificação. São dois temas relacionados, né? Mas o ponto de partida da fé cristã é a conversão, para então se desenvolver a partir daí, né, ligado a isso, a conversão, a santificação. O episódio de hoje tem como tema, como título, Metanoia, a engenharia da transformação ontológica do ego. Hoje, parte 1. Meu nome é Timóteo Madalena, eu sou um dos moderadores dessa mesa, né? Eu sou graduado em psicologia, sou doutor em psicologia, atualmente sou professor com dedicação exclusiva do Instituto Federal de Goiás. Compondo a mesa juntamente comigo, tem alguns amigos e irmãos aqui também, né? Primeiramente, Laércio Guimarães. O Laércio, ele é historiador, ele tem uma pós-graduação em História Cultural e é acadêmico de sistemas de informação, já está ligado à área de tecnologia e de sistema de informação, acho que desde que eu conheço o Laércio, há muitos anos. Acho que um pouquinho depois que eu conheci, tá? Professor, pastor Cláudio Ivan de Oliveira, também é psicólogo, professor de psicologia, acho que História e Epistemologia da Psicologia, né, da PUC de Goiás. Ele é psicólogo e doutor em psicologia pela UNB. E o professor Anderson, professor e pastor Anderson, talvez a pessoa com a formação mais eclética, mais multidisciplinar da mesa. O professor Anderson, ele é sociólogo, ele é teólogo, é uma formação longa, né? Então eu vou encurtar um pouquinho, se ele quiser falar um pouco depois. Eu acho que o mais importante para a gente saber da formação dele hoje é que ele é doutor em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também ele é doutor em teologia, Bíblia e hermenêutica. O professor, o pastor Anderson, talvez seja a pessoa que eu conheci ao longo da vida que mais entende, que mais estudou a Bíblia que eu conheço. Então, para começar esse podcast de hoje, esse episódio, eu gostaria de deixar algumas perguntas. Essas perguntas elas vão nortear as reflexões nas nossas conversas ao longo de alguns episódios a partir de agora. Primeiro, o que é a conversão? Como ela foi compreendida ao longo da história da fé? Existe uma relação entre conversão e santificação? Ela tem uma implicação social? Como ela é compreendida no protestantismo evangélico contemporâneo? E qual é a nossa compreensão acerca da conversão? O que nós estamos propondo? De que forma nós estamos compreendendo a conversão? A gente vai tratar disso ao longo dos próximos episódios. Então, eu comecei falando o título, só voltando, né? Metanoia, a engenharia da transformação ontológica do ego, hoje parte 1. Metanoia é um conceito que a gente já ouviu por aí, né? Como é que a gente compreende isso? Conversão, metanoia. Quem se arrisca aí? Alguém? Bem, antes de mais nada eu quero agradecer a presença de todos. Minha voz está um pouco baixa, ela sempre sai baixa, depois ela aumenta, né? A presença de todos que estão nos acompanhando pelo podcast. É sempre uma satisfação reunir com os quatro para a gente falar sobre o tema, né? Temas relacionados à fé cristã. E eu quero... Esse é um tema complicado, né? Primeiro porque ele foi meio que marginalizado do espaço de doutrinação das igrejas, sejam católicas carismáticas, sejam também das protestantes evangélicas, né? Hoje se fala muito do batismo. Eu lembro que eu visitei uma igreja há pouco tempo
e a ênfase que se dá, você já batizou, você já batizou, você já batizou. Talvez essa interpretação ou essa ênfase que se dá ao batismo esteja relacionado a essa, eu diria, essa relação de cumplicidade que há muitos no Novo Testamento, inclusive, pensaram que o conceito, né, de conversão conjugava ao conceito de novo nascimento, que estava de alguma forma diretamente ligado ao sacramento do batismo, né? Portanto, quando Paulo fala que no batismo acontece a morte, o sepultamento e a ressurreição, né? Essa é a experiência da nova forma de vida em Cristo, né? E muitas pessoas, via de regra, esquecem que o batismo é uma experiência a posteriori, né? Na verdade, a conversão é algo que antecede o próprio sacramento do batismo, né? E existe também uma certa dificuldade de compreender o conceito, porque boa parte dos intelectuais, de quem estuda a religião de fora, fala sempre, quando se fala da conversão, se fala de uma conversão mais enviesada por uma perspectiva mais sociológica. Portanto, se fala de mudança de status religioso. Ele era protestante, agora se tornou católico. Ele era católico, agora se transformou em protestante. Era protestante, agora se transformou em muçulmano. E aí vai. Então, se muda de religião, de status religioso, eles entendem que isso é uma forma de conversão, né? E para as pessoas leigas, em geral, quando se fala, o fulano de tal se converteu, se pensa logo que ele se tornou uma pessoa meio que fanática, alienada da vida social, alienada do mundo. Portanto, essas são as conotações que se dá para o conceito de conversão, a grosso modo, né? Então, dado essa explicação inicial, eu penso que nós aprofundaremos o conceito, a compreensão do conceito. É importante que todos que estão nos assistindo nesse momento entendam que esse conceito é um conceito que deve ser compreendido tanto por quem está comprometido com a fé cristã, quanto por quem não tem compromisso com a fé cristã, mas, via de regra, carrega alguns equívocos acerca do conceito, que, via de regra, acaba produzindo certos estigmas, né? O convertido acaba sendo uma pessoa socialmente indesejável. Por quê? Porque o papo dele é só sobre Deus. Então se cria estigmas, eu diria, se desqualifica pessoas, e até mesmo existe a possibilidade de se romper relacionamentos por causa dessas abordagens e dessas concepções meio que preconceituosas, que giram em torno de uma compreensão equivocada do conceito de conversão. O conceito de conversão vem do grego, metanoia, né? E o título metanoia é a transformação, a engenharia da transformação ontológica do ego. Eu acho que essa é a melhor definição que se pode dar para o conceito de conversão. E ao longo da nossa conversa, vocês vão perceber que, de fato, foi a melhor definição que se poderia atribuir ao conceito, né? Porque esse conceito de ego é um conceito que nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais adiante um pouquinho, mas o ego que vem é um conceito que vem lá da psicanálise do Freud, é um conceito que foi muito e ainda é muito explorado na psicologia, por alguns antropólogos, por alguns sociólogos também. Enfim, o que é o ego? Ele é uma forma de consciência em estado de conflito permanente, ou ele caracteriza a capacidade de autoconsciência e autocompreensão que a pessoa humana tem. Então nós vamos tentar entender um pouco o que significa o conceito de eu, ego, né?
e ver em que sentido que essa transformação, essa metanoia opera essa transformação ontológica. Pois bem, o ego vai sofrer uma mudança? Sim, mas ele vai sofrer uma mudança em que sentido? Em que sentido? Ele muda em que sentido que ele sofre a mudança? Eu acho que a gente precisa ter isso em mente e, sobretudo, mais para o final do nosso podcast hoje, nós tentaremos lançar luz sobre a estrutura axiológica sobre a qual fundamenta o conceito de conversão. Isso está lá nos textos de Paulo, nós vamos percorrer um pouquinho os textos de Paulo hoje. Acho que não dá para a gente entender melhor o conceito de conversão sem passar pela compreensão, pela definição que o Paulo dá para o conceito. Mas, enfim, eu queria lançar, nesse momento, uma pergunta-desafio aqui para o pessoal da mesa. Começar pode ser o Laércio, pode ser o Timóteo, o Cláudio, mas vamos relembrar a nossa entrada na comunidade de fé da Igreja Evangélica há décadas atrás, quando a gente escutou pela primeira vez, quando você escutou pela primeira vez o conceito de conversão, o que você entendeu na época? Isso já vai mais de 2 anos, tá? Mais de 2 anos? Mais de 2 anos. Acho que eu não tenho lembrança, mas eu imagino que eu não entendi o que é. Até mesmo porque naquela época esse conceito era falado muito, mas não era explicado. Ele era mais visto como o seguinte: você mudou da religião A e agora passou para a religião evangélica. Então era simplesmente o ato de mudança de religião. Isso era o que entendia por conversão, pelo menos é o que eu lembro da época, né? Ou seja, é uma compreensão, se fazia muito sinal de levantar a mão na igreja que eu frequentei, onde tive contato. Mas esse levantar a mão tem a ver com a conversão ou com a aceitação de Jesus? Pois é. Qual dos dois? O apelo que se fazia era quem quer aceitar Jesus, né? E você levantava a mão. E as duas coisas são mas duas coisas? Ali já era a conversão. Já era? Já falava. Converteu. Se converteu, você levantou a mão. Ou se tornou membro da igreja? Como é que é isso aí? Não, se falava se converteu. Se converteu, mas o sentido desse se converter era se tornar membro da igreja. Integração. Era a integração, essa parte. Sim. Então não tinha uma explicação relacionada à transformação de vida. Essa compreensão de conversão lá atrás já era confusa, né? Já era confusa. E você, Timóteo? É um pouco mais difícil de falar porque eu nasci numa família que já era evangélica. Na verdade, a minha avó materna, ela se tornou evangélica aos 9 anos de idade. Ela tinha uma história que ela considerava a história da conversão dela. Então eu nasci, né, numa família que já tinha uma longa história dentro da igreja evangélica. Eu me lembro mais de ver isso acontecendo com outras pessoas. Normalmente ela é aquela história, essa pessoa vivia uma vida complicada, não era uma pessoa religiosa ou era de outra religião que talvez não tinha o mesmo tipo de exigência em termos de estilo de vida. Então ela vai à igreja, ela ouve alguma coisa, ela participa daquilo, é feito um apelo, a pessoa levanta a mão, aceitou Jesus, só que a gente falava, essa pessoa se converteu. E a partir dali se percebia que ela começava a assumir o estilo de vida que era próximo do que era considerado adequado naquele ambiente religioso. Sim. Deixa eu até relembrar, isso aí que você falou me fez lembrar. Tanto é que se usava a carteirinha de membro e lá tinha a data da conversão, era a data que você levantou a mão. Né? Então naquele dia ali era o dia que você converteu. Era o dia que representava o corte. Eu lembro de quando a família chegou em igreja. Sim. Então, isso que você está falando, na verdade, retrata a fotografia de uma compreensão equivocada do conceito. Porque o conceito metanoia não tem nada a ver com o conceito de levantar a mão. O conceito de levantar a mão é um conceito que em si não diz nada. E a conversão
é um fenômeno que pressupõe uma mudança, uma ruptura entre o antes e o depois. É um conceito que está substanciado naquela compreensão de que o que eu era, eu não devo ser mais a partir de agora, né? Então, essa mudança, por isso que a tradução mais comum se dá o conceito de metanoia, é o conceito de meia volta. Essa é a definição, meia volta. Direção de rumo. Exatamente. Só que a meia volta não é 360 graus. Né? Tem que deixar isso bem claro. Se você dá 360 graus, você continua no mesmo caminho. Né? Tem que ser 180. Porque aí o 180 significa uma mudança que foi radical, né? Uma mudança radical. Quem estava indo para o norte agora volta para o sul. E esse é o sentido, né? Tem que haver um corte, uma descontinuidade. E esse é o sentido que o conceito preconiza, né? Mas, quando se fala do conceito de metanoia como base e fundamento, eu costumo chamar de experiência fundacional da fé cristã. Eu queria até estar com o meu Facebook aberto, meu não, da minha esposa, né? Porque eu escrevi uma coisa sobre a metanoia lá. De vez em quando eu costumava fazer algumas reflexões e postava no Facebook da minha esposa, mas aí eu parei, perdi um pouco o gosto de fazer isso e já há muito tempo eu não faço isso mais. Mas esses dias eu estava passeando pelo Facebook dela e descobri uma reflexãozinha breve que eu fiz para falar do conceito de conversão e de metanoia. Porque tem muitas implicações. A conversão, ela é uma decisão moral. Ela é um ato de escolha livre que o ego realiza frente a um impacto de um encontro com algo, uma experiência luminosa que o indivíduo tem frente à presença de uma realidade que a gente costuma definir de sagrado, a presença do sagrado, né? Lembra da experiência do Moisés, por exemplo, quando ele encontra com Deus na sarça, né? Ali ele tem um impacto daquela presença do sagrado. E depois da experiência que ele tem com esse sagrado, ele modifica a sua própria compreensão de horizonte do futuro, o que eu faço daqui para frente. Então a conversão, quando ela irrompe no horizonte da antropologia, da fé de uma pessoa que se acende, ela quer dizer, olha, daqui para frente vai ter que ser diferente. Exatamente esse é o sentido. O sentido de que como foi a vida até agora não poderá mais continuar. Então é exatamente a ideia, o conceito, a crença que se preconiza quando se aciona o conceito de conversão. Só que esse conceito de conversão é um conceito que se banalizou, sobretudo nos últimos 30 anos. Ele foi substituído por alguns do tipo, eu tive uma experiência com Deus. Então as pessoas falam de uma experiência. Eu lembro que eu ouvi um cantor, eu acho que é coreano, falando um tempo atrás na internet. Ele disse que ele estava passando por um momento muito difícil da vida, tinha chegado no Brasil e papapá. E aí, de repente, num dado momento, ele teve uma experiência com Deus. E tudo começou a mudar na vida dele. Aí eu queria saber exatamente se essa experiência com Deus é uma experiência que produziu uma ruptura entre o antes e o depois. Poucas pessoas conseguem dar uma resposta precisa em relação a esse questionamento. Poucas pessoas. Mas, enfim, tem que se considerar também que o conceito de conversão é um conceito bastante intrigante e que chamou a atenção não só de religiosos, mas de pessoas que olhavam para a religião com uma certa
suspeita, com certo ceticismo. Será que esse conceito é um conceito válido? Será que ele, de alguma forma, ele não é um conceito que ultrapassa, que é utilizado por determinados indivíduos para alcançar certos favores do Estado, como, por exemplo, o caso do prisioneiro, né, que ganha certos privilégios depois que passa por essa experiência da conversão lá na agência prisional. Quando o marido adultera ou a esposa adultera, aí ela diz, mas isso foi antes de eu me converter. Aí isso acaba facilitando o perdão de um em relação ao outro. Então, o conceito, ele também é utilizado de forma perniciosa, né, para tirar certas vantagens, mas também é utilizado de forma crítica. Por exemplo, alguns intelectuais do século XVIII, XIX e XX passou a ver nele algumas, eu diria, características que poderiam ser importantes de serem estudadas. Quer dizer, veja bem, havia algumas ciências que estavam em processo incipiente de formação e de legitimação dentro dos ambientes acadêmicos europeus, sobretudo, né? E quando a ciência como sociologia, a ciência como psicologia apareceu no cenário. Apareceu no cenário e pessoas relacionadas a essas ciências sociais, refiro-me à psicologia e à sociologia, tiveram também o interesse de estudar a religião. Mas aí a gente precisa fazer uma certa diferenciação entre a religião e a experiência religiosa. A religião e a vida religiosa são coisas diferentes, são coisas distintas. Acho que às vezes se confunde quando se fala de religião, aí o cara pensa, bem, eu vou falar de religião, eu vou fazer a psicologia da religião, ou sociologia da religião, e dentro dessa perspectiva eu vou estudar o fenômeno da conversão. Mas aí eu acho que o conceito psicologia da religião ou sociologia da religião está um pouco equivocado na utilização, sobretudo para dar um foco no tema que se quer estudar, que é a conversão. Por isso eu penso que hoje nós precisamos, quando falamos do fenômeno de conversão, nós precisamos também dar espaço, sobretudo para as falas, as perspectivas de interpretação que vêm de fora do mundo da religião, da própria religião. E eu estou me referindo que desse mundo que nós sabemos, que nós conhecemos hoje como o mundo da ciência, né? Então, a ciência como a sociologia, ela tem alguma coisa para falar tanto da religião quanto da vida religiosa. A psicologia, ela tem algo a falar tanto da religião, quanto da experiência religiosa, quanto da vida religiosa. A vida religiosa é uma coisa, experiência religiosa é outra coisa. Conversão está mais para uma experiência religiosa. E essa aí, experiência religiosa, é um fenômeno que fica difícil para o olhar sociológico de captar. E aí a gente tem que dizer, pois bem, que ciência mais próxima e mais competente existe para lidar com esse fenômeno da experiência religiosa da conversão. E aí eu queria então passar agora a palavra e ouvir um pouco o que nosso professor, psicólogo, o Cláudio, tem a dizer sobre isso para a gente, né? Acho que eu fiz uma introdução só para que vocês que estão nos assistindo compreendam um pouco sobre o objetivo, onde a gente quer chegar. A gente quer dar a todos vocês uma compreensão consistente desse fenômeno da experiência da conversão, né? Então eu vou passar a palavra agora para o professor. Eu quero que ele
Então, esclareça o que a ciência, a psicologia tem a dizer sobre essa experiência de fé, que é a conversão, né? Sim. A conversão, foi um tema, é um tema muito tratado exatamente nessa psicologia da religião, na história da psicologia da religião. Por que uma psicologia da religião? O professor Anderson disse que século XIX, século XX foram momentos em que as ciências humanas, as ciências sociais tentavam se afirmar como ciência, não é? Delimitar um objeto, delimitar um método. E no caso da psicologia, ela própria também procurou tomar como objeto de estudo a vida religiosa, a experiência religiosa, mas sobretudo na perspectiva do primeiro grande teórico, não o único no início, mas aquele que é considerado o teórico que foi o maior vulto inicial no estudo da psicologia da religião, no estudo da conversão também, que foi William James. Em 1902 ele publicou uma obra chamada As Variedades da Experiência Religiosa. E aí ele delimita, não é, um objeto de estudo que ele chama de a experiência religiosa. Por que a experiência religiosa? Porque ele quer tratar a religião numa perspectiva pessoal. Isto é, como é que o homem religioso vive a sua experiência subjetiva. Que significados a religião ganha para ele no seu mundo subjetivo, não é? Nas suas experiências emocionais, nos seus conflitos. E essa concepção acerca da experiência religiosa, então, marca o interesse por uma realidade de natureza subjetiva, diferente das análises institucionalistas da religião, que viam a religião como uma realidade que está fora do homem e que faz alguma coisa com ele. O próprio James, não, ele quer entender como é que a vida religiosa se passa no mundo subjetivo, não é? No mundo da experiência. Então, para ele, o objeto de estudo é a experiência religiosa. Mas exatamente do que ele está falando? Há um capítulo nessa obra, As Variedades da Experiência Religiosa, 2 capítulos, em que ele fala da conversão. E como ele propõe o estudo dessa conversão? Ali no início da tentativa de constituição da psicologia como ciência, havia muito a prática dos estudos de casos, não é? Então, o James começa a analisar muitos relatos biográficos de conversão. Ele tinha um interesse, ele definia a conversão como uma mudança que pode ser gradativa ou instantânea, não é? Mas mudança no sentido de que há uma ruptura na vida do indivíduo, de uma determinada condição para outra determinada condição. Mas o interesse dele era uma descrição dessa realidade subjetiva que acontece na conversão. Será que há um processo? Será que há um padrão? A experiência religiosa, a experiência da conversão, ela é uma experiência de natureza intelectual, emocional, não é? Ela é uma experiência volitiva, ela é o produto da vontade de um indivíduo que quer produzir determinada experiência, viver determinada experiência, ou a experiência religiosa deve ser caracterizada do ponto de vista de um resultado não
volitivo, não resultado do esforço do indivíduo. O James chegou a classificar 2 tipos de conversão religiosa: a volitiva, que é resultado da decisão, da vontade, não é? E aquela que é não volitiva, na qual ele fala de uma entrega que o indivíduo faz, uma entrega a Deus, resultado de um esforço volitivo que não conduziu ao resultado que era esperado, tá? Mas como é que a teoria do James entendeu que esse processo da conversão religiosa se dá? O maior interesse do William James se deu com base nas conversões que são conversões súbitas, não é? Aquelas que acontecem de forma imediata, muito carregadas de uma experiência emocional. Ele não entendia que eram só essas que aconteciam, não é? Ele também acreditava e via a experiência gradativa, mas ele estava muito interessado nas conversões súbitas, que ele considerava conversões muito poderosas, não é? Nas quais havia uma mudança de natureza instantânea. E como é que o James entendeu que se dá esse processo? Ele dizia que a conversão é um processo de unificação de um indivíduo que, a princípio, está dividido. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, um indivíduo religioso, tomado pelo sentimento de pecado, portanto, dividido contra si mesmo, não é? Há um alvo moral que ele quer atingir, mas que ele não consegue, e esse sentimento de pecado provoca uma angústia muito grande no indivíduo e pode provocar também um esforço volitivo no sentido da mudança. Mas frequentemente esse esforço não atinge a meta que é pensada pelo indivíduo religioso, não é? Aquele sentimento de pecado, de condenação, de inferioridade, ele continua existindo. E continua havendo um esforço do indivíduo na direção da mudança, da produção da convicção religiosa. E o James nota que nessas conversões súbitas, vividas pelos indivíduos religiosos, nessas conversões súbitas, muitas vezes esse momento de crise ele culmina em uma experiência na qual o indivíduo se sente passivo, se sente objeto de uma ação, muitas vezes de uma realidade externa a ele. Nos relatos que William James faz, ele toma de várias conversões, ele fala de indivíduos que, depois de uma crise intensa, de um esforço intenso por mudança, não é? Chegaram à exaustão, às vezes no seu quarto, e de repente eles são tomados por uma presença transcendente invisível. As pessoas descrevem isso, ou elas ouvem vozes, ou são tomadas de um sentimento de felicidade, de gratidão, que é exatamente o oposto do que estava presente imediatamente antes. Então, William James chama essas conversões, que são as que mais interessam a ele, são as conversões involuntárias, são as conversões que não são produto do sucesso de um esforço volitivo, não é? Ele admite que tem alguma força extraordinária agindo para isso? Metafísica? Metafísica. Deus não. chega a considerar isso, não? Porque eu estou entendendo que é um cientista, né? Sim, cientista. Mas
veja bem, é delicado isso aí, porque era a tentativa de fazer ciência com uma realidade muito complicada da gente ter acesso. A gente não tem acesso à experiência religiosa. Veja que ele fazia estudo de casos, né? E nesses estudos de caso, ele tinha acesso ao relato, à experiência vivida. O cara é dominado pelo sentimento de pecado, de culpa, sentimento terrível de inferioridade, e de repente ele se sente tomado por uma presença transcendente, e o sentimento contrário acontece ali, o sentimento de gratidão, e o indivíduo se sente unificado, quer dizer, não mais, ele tem uma experiência de harmonia, não é? Do ponto de vista do James, o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou descrevendo um processo que é relatado por mim, não é? Perdão, que é relatado por essas pessoas no mundo da experiência subjetiva deles, não é? Eu perguntei isso em parte pelo seguinte, porque eu sei que no início dessa história dos estudos de religião, muitos dos cientistas também vinham de uma história religiosa. Então, eu estou tentando entender se ele está tentando separar as coisas, a crença, alguma possível crença de origem dele, né? De fato, é uma coisa muito delicada de se trabalhar com ciência, usando método científico. Ou não, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Certo. O que ele dizia é o seguinte: ele queria separar a metafísica da ciência. E existe uma teoria que ele apresenta para explicar estas vozes, estas presenças espirituais sentidas, não é? Pelos indivíduos que fazem esses relatos. Uma teoria que vem de um indivíduo chamado Myers, que é Frederick Myers, que é um inglês, que foi um dos primeiros estudiosos, não é? De fenômenos que começaram com estudos de hipnose, que influenciaram Freud, que influenciaram o Joseph Breuer, né? Que influenciaram muita gente ali, que são estudos que mostravam o seguinte: durante o estado de hipnose, uma pessoa poderia, o hipnotizador poderia dizer para a pessoa o seguinte: quando você, amanhã 2 horas da tarde, você vai desligar essa televisão aqui. E depois a pessoa saía de hipnose, não é? E 2 horas da tarde do dia seguinte ela desligava a televisão. Só que ela dizia que desligou porque ficou com vontade de desligar. Ela não se lembrava da sugestão que foi feita durante a hipnose. Como é que isso foi lido por gente como Charcot, não é? Como Freud? Como é que isso foi lido? Até a hipótese de que além da mente, além da consciência humana, existe um inconsciente ou um subconsciente, não é? Que exerce influência sobre essa vida consciente. Interessante porque o James vem da psicologia, onde a tradição até ali era o foco na consciência, né? E ele está considerando um outro elemento que não a consciência. É porque o conceito de consciência em William James ele desenvolve um conceito de campo da consciência. O que é o campo da consciência? O campo da consciência são os objetos que estão na nossa consciência nesse exato momento, não é? Nós estamos falando aqui de um tema, evidentemente eu estou olhando para essa mesa aqui, eu posso estar lembrando de coisas enquanto você está falando coisas que eu estudei lá atrás. Então existe o campo da consciência. E porém, esse campo da consciência, ele tem uma fronteira ele diz que é uma fronteira não muito delimitada. E para além dessa fronteira, existem sistemas de ideias que estão operando como se fosse uma consciência fora da consciência, tá? E essa consciência fora da consciência, ela opera com seus interesses. Por exemplo, sistemas de crenças religiosas podem estar amadurecendo lá, não é?
E como o James era um neurologista, ele entendia que o esforço intenso por parte do homem religioso para produzir a conversão acabava produzindo a exaustão de determinados centros cerebrais. Vai acelerar, tá? E a conversão, então, para o James seria resultado dessa exaustão de centros cerebrais, não é? E a partir desse momento, há esses sistemas de ideias religiosos que estão no subconsciente, maturando, não é? Eles adentram a vida consciente e produzem, atenção, a ideia é essa, produzem esses fenômenos de como se fosse uma entidade de fora dizendo alguma coisa para a pessoa. Mas, na verdade, se trata para ele de uma realidade que está ali dentro do mundo da psique. Não sei se deu para entender o que eu falei aqui. Não estou dizendo que a teoria é consistente, estou reproduzindo a teoria como ele apresenta. Talvez alguém comece a assistir nesse instante, talvez seja bom deixar claro. Não é o que a gente acredita, a gente está percorrendo uma história. A questão é se a teoria é consistente ou não, não é? Mas você vê aí, uma influência de toda essa discussão sobre o inconsciente, a psicanálise, Pierre Janet, estava lá no final do século XIX para início do século XX, não é? Então, só para terminar aqui, é assim que ele explicava as chamadas conversões súbitas, nas quais o indivíduo é invadido por uma presença externa, não é? E essa presença externa, na verdade, são sistemas de ideias religiosas que antes estavam na periferia, fora do campo da consciência, mas que agora dominam o campo da consciência e produzem o que ele chama de uma mudança prolongada, não é? Que reorganiza a concepção de vida do indivíduo e coloca no centro da personalidade as ideias religiosas. Era isso que eu queria respondendo a sua pergunta, tá? Continuo agora? Então, talvez possa parecer muito estranho para o nosso ouvinte, mas essas eram as discussões que estavam acontecendo lá no final do século XIX e início do século XX, tá? Vocês querem que eu corte algumas partes para... Talvez, ou passar superficialmente, né? Superficialmente, né? Mas também uma ideia que foi muito importante na análise da conversão é a relação entre conflito, crise e conversão religiosa, tá? Essa ideia é abordada pelo Paul Johnson numa obra dele sobre psicologia da religião, da década de 50, ele é norte-americano, e ali, quando ele vai analisar o problema da conversão, ele lança a mão do conflito, ali já influenciado pela psicanálise do Freud, não é? Então, ele entende que existe a realidade do conflito, né? Do que a gente está falando isso na perspectiva freudiana? Há duas racionalidades operantes, não é, na personalidade, na estrutura da personalidade. Uma racionalidade operante é o id, que opera para realização do prazer e para evitar a dor. Ela opera para isso. Então, é uma realidade de natureza hedônica, não é? E existe uma outra racionalidade que é produto da ação de uma sociedade, de uma cultura repressiva que é internalizada, sobretudo a internalização da figura do pai, que é a formação do superego, que se torna então um sensor moral interno da personalidade, não é? Então aí você tem o choque entre uma racionalidade proibitiva
e uma racionalidade para o prazer. Evidentemente que isso vai dar problema, não é? A ideia de conflito, quer dizer, o ego está diante dessas duas possibilidades. Mas essa ideia de conflito é exatamente a matriz da compreensão de Freud acerca da neurose, tá? E o Freud acabou vendo a conversão religiosa em um trabalho dele chamado Uma Experiência Religiosa. Ele acaba vendo a conversão como o resultado de um conflito edipiano, não é? Porque é que o indivíduo cético, por exemplo, tem uma experiência e se converte. A ideia do Freud é que Deus é, na verdade, o pai da infância ao qual o indivíduo se rende. Então, lá na infância, no complexo de Édipo, na disputa do amor, na disputa com o pai pelo amor da mãe, o pai acaba vencendo. E o que é Deus na concepção religiana, da concepção freudiana, não é? É o pai glorificado. Então, a vida religiosa, a conversão religiosa, nasce de um resultado do desfecho do complexo de Édipo. Portanto, veja bem, crise e conversão religiosa. Conflito, crise e conversão religiosa. Isso tem alguma relação com um motivo pelo qual muitos estudiosos acabaram considerando que essa coisa da conversão era um fenômeno mais da adolescência, por exemplo? Boa parte sim, não é? Mas existe isso aí sim, porque há muita relação entre o estudo da conversão e o estudo do desenvolvimento, não é? Alguns consideraram conversão um fenômeno da adolescência. Especificamente esse rapaz que escreve por Freud nesse texto que eu estou falando aqui, ele não era um adolescente. Mas sim, tem isso aí que você está falando, tá? Mas eu quero chamar a atenção para o fato de que, na perspectiva freudiana, a conversão religiosa foi relacionada a uma forma de lidar com um conflito especificamente de natureza edipiana. Estou sendo claro aqui? Muito bem. E essa é uma ideia que essa concepção teve uma importância muito grande, influenciou muita gente na história da psicologia, não é? Influenciou o Paul Johnson, quando ele faz uma interpretação da conversão de um japonês chamado Toyohiko Kagawa, se eu não estou equivocado no nome, mas acho que não. Ele narra a história da conversão religiosa desse rapaz como resultando de um conflito. De que conflito é esse? O conflito entre um superego rígido, que provém de uma experiência na vida desse garoto, na qual ele foi acusado de ferir e levar à morte uma jovem lá na comunidade dele, não é? Pequena comunidade dele, e as acusações muito intensas que foram feitas a ele energizaram, não é? Formaram um superego rígido, e esse rapaz foi levado a uma experiência de culpa. Isso aconteceu na infância, e ele vai até a juventude com essa culpa implacável, sentimento de culpa. Então, pensando em termos de estrutura da personalidade, a gente tem aí um conflito, não é? E esse rapaz tem contato, então, com a mensagem religiosa, com a mensagem bíblica por parte de um pregador, não é? E nessa mensagem bíblica, ele identifica uma figura de um Deus perdoador, amoroso, não é? E também o que Johnson chama de a figura heróica de Cristo. E na identificação com essa figura, forma-se no conceito freudiano um novo ideal de ego.
esse ideal de ego, de um modelo de vida em que, apesar do sofrimento intenso, existe a dedicação ao outro, a dedicação ao bem do outro, não é? Então, o Johnson entende que o que acontece no caso de Toyohiko Kagawa é exatamente uma mudança, não é? Se esse novo ideal de ego produz um arrefecimento da severidade do complexo de Édipo, e isso dá a esse rapaz uma experiência de natureza terapêutica, uma experiência de superação de um conflito. Então, observe que tem um modelo acontecendo aí, tá? O modelo é conflito, crise e conversão. E na experiência da conversão, portanto, uma mudança, não é? O próprio William James cita muitos casos de que o sentimento de culpa a crise do sentimento de culpa está na base da conversão religiosa, leva a um desespero, e a experiência da conversão leva o indivíduo para o lado oposto, que é a experiência da aceitação, da gratidão, não é? E a experiência do alívio e da felicidade. Então, muitos desses teóricos estão entendendo que existe, tirando Freud, que não vê uma experiência terapêutica na conversão religiosa, não é? Teóricos como o Paul Johnson, como William James, vê uma experiência de unificação do indivíduo na experiência religiosa. Tem um terceiro teórico, não sei se é bom deixar... Certo. O terceiro teórico importante é o Carl Gustav Jung, mas talvez seja melhor deixar ele para uma outra oportunidade, né? Bem, para quem ouviu a exposição do professor Cláudio trouxe para o nosso podcast, percebeu que a ciência entra em cena, os teóricos acadêmicos querem compreender a natureza de quase todas as coisas, incluindo a do mundo e das experiências do mundo religioso, e aí eles entram no mundo religioso, tentam captar, eles tentam descrever, eles tentam analisar, eles tentam conceituar, definir tudo aquilo que se passa dentro desse mundo. Mas existem algumas questões que são flagrantemente indecorosas para quem é da fé, ver alguns equívocos, né, cometidos por homens que foram considerados brilhantes no seu tempo, né, e que tentam compreender o conceito de conversão, mas não conseguem entendê-lo na sua inteireza, na sua, eu diria, na sua singularidade. O conceito de conversão é um conceito que marca uma experiência singular da pessoa. É uma experiência que acontece uma só vez, e é uma experiência que é compreendida no sentido bivalente. Por isso que o conceito de metanoia tanto pode ser traduzido por conversão, quanto também pode ser traduzido por arrependimento, né? No conceito de arrependimento, geralmente tem componente emocional presente. Por isso que os antigos diziam: eu estou com remorso no coração. Eu estou com remorso, né? É aquela sensação de dor, de... Puxa vida, eu não devia ter feito isso. Eu me arrependo. Mas o arrependimento subentendendo que se trata de uma experiência de remorso, né? Eu acho que todo mundo que nos escuta
sabe bem o que significa a palavra remorso, né? É uma palavra do nosso coloquial, né? O nosso português coloquial. Mas veja bem que o conceito de conversão é um conceito que também é polissêmico. E se é um conceito polissêmico, pressupõe que ele sofre mudanças a partir do progresso histórico, a partir das transformações culturais e a partir também da maturação dos processos sociais que vão se acumulando ao longo da vivência humana no mundo, né? Então nós temos aqui um conceito que evolui ou que modifica o seu significado. Por exemplo, o conceito de metanoia no Antigo Testamento não pode ser tomado pelo cristão e interpretado literalmente, porque isso traria problemas. Esses dias eu fiz uma colocação para uma pessoa, acho que foi para um amigo meu que está lá no Rio Grande do Sul agora, o Hirata. Eu disse que eu lembro que na década de 80 se fazia muito aquela propaganda da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Passava aquela música do meio religioso, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter nos seus maus caminhos, né? E o cristão tem uma certa dificuldade de entender que aquela conversão não é a mesma que é tratada no Novo Testamento. Portanto, no Antigo Testamento, a conversão antes da lei era pouco se usava, mas as poucas vezes que se usou, se falava de um comportamento, por exemplo, Jacó. Houve a experiência de Jacó, ele deixou de ser um pilantra para se transformar num bom mocinho, né? A partir daquela experiência que ele teve, lutando com o anjo de Deus. Depois da lei, o conceito de conversão ganha uma denotação de voltar-se para a lei, né? Portanto, todo aquele, seja hebreu ou não hebreu, que queria se converter ao Deus dos hebreus, teria que ser mediado pela lei. Portanto, indiretamente se converte a Deus, diretamente se converte à lei. Mais adiante, lá na formação da sociedade que se organizava em torno do Estado-nação, onde se institui a monarquia, o conceito de conversão tem um outro sentido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Ali a gente tinha instituído duas coisas, a monarquia e o templo, que passaria a ser o centro da vida cultural e social daquele povo. Só que, como se tratava de Israel, o povo está se constituindo como nação, num lugar que havia muitas confissões religiosas, muitos deuses. Portanto, também os hebreus, eles casaram de forma mista, né? Fizeram casamentos mistos. E o próprio Salomão fez isso, né? E aí ele passa a idolatrar, os hebreus passam a prestar culto a outros deuses. E, portanto, quando vem a expressão, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter, significa conversão ali dos seus maus caminhos, significa que eles devem deixar a prática da idolatria e se voltar para um único Deus, né? Portanto, esse é o sentido. Bem, aí a gente vai vendo que no Novo Testamento, quando a gente abre o Novo Testamento, o conceito de conversão aparece na boca do último dos grandes profetas, que é o João Batista. E aí o João Batista associa o conceito de conversão a uma espécie de pressão gerada por um sentimento apocalíptico de urgência, né? Quer dizer, vocês têm que se converter porque o tempo é chegado. Que tempo é esse? É o tempo do fim. Se vocês não se converterem, vocês não poderão escapar da ira de Deus, né? E a conversão ali parece que está associada ao rito
que era promovido pelo próprio João Batista, que era o rito do batismo, né? Portanto, quem se convertia é quem passava pelo rito do batismo. Pode dizer que o batismo é uma prática, rito que acontece antes de João Batista, tá? E, portanto, é uma prática pré-cristã e pré-João Batista. Quer dizer, para quem era de outra religião, de outra confissão religiosa, que queria se converter ao judaísmo, ele deveria passar pelo rito do batismo, né? O batismo não da forma como João Batista praticava, era um autobatismo, né? Portanto, com essa prática do rito do autobatismo, toda pessoa que estava querendo se converter à fé judaica, ele realizava dessa forma. E depois há uma mudança de cenário, né? Uma mudança semântica, porque o João Batista fala que a conversão deve ser feita com urgência, porque o reino de Deus é chegado, para colocar um ponto final na história. Jesus usa o conceito, mas para dizer que a conversão é necessária porque o reino é chegado. Mas não se trata do mesmo reino, porque o reino, para o João Batista, ele vem para colocar um ponto final na história. E o reino, para Jesus Cristo, vem para iniciar um processo de história novo. Quer dizer, enquanto o João Batista, a história chegou ao fim e o juízo de Deus é chegado, Jesus está dizendo, não, agora começa coisas boas. Agora a gente suspende a sentença de condenação. Abre-se um caminho para a graça. E agora o reino chega e produz vida onde existe condenação de morte. Produz cura onde há sentença de doença incurável. Produz ressurreição onde pessoas foram colocadas para dentro das tumbas e das sepulturas. Então o reino vem para modificar a realidade em termos qualitativos, tirando das trevas para as luzes. É uma experiência que traz positiva, né? Uma experiência positiva. Só que o apóstolo Paulo dá um sentido diferente, e o diferente que eu estou querendo dizer aqui é que para o apóstolo Paulo a conversão tem a ver com a ruptura, né? A expressão que ele diz é o seguinte, há um chamado. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação. Essa vocação é o chamado para ser santo. Aí tem a ver o conceito de conversão com o conceito base e fundamental para um processo, se instituir um processo de santificação. Deixa eu só ver se eu entendi. Não tem como Paulo estar discordando de Jesus. Não. Então os conceitos de alguma maneira se complementam. Estou tentando compreender. Aliás, o conceito a definição que Paulo dá para o conceito de conversão tem tudo a ver com o conceito, a definição dada por Jesus. Daqui a pouco eu vou falar em que sentido. É porque havia o antes e o depois, né? Então, você falou que a conversão... Aliás, tem uma ideia antiga que diz o seguinte, que a conversão é um processo contínuo. Você mencionou agora há pouco, eu não lembro a palavra, mas você mencionou que bom, pelo menos eu entendi que ele é definitivo. Eu vou me converter, aconteceu agora, eu mudo de direção nesse momento. Eu não fico mudando, ele não é o processo. Ele acontece uma vez e é definitivo, e completo. Sim. É porque eu lembro que alguns anos atrás, num discipulado, eu fiz a análise dos dois conceitos, conversão e conversibilidade. Porque a conversão é um processo, é um ato e um processo. Né? Portanto, o apóstolo Paulo trabalha numa perspectiva assim, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Então, é uma mudança. Quem rouba não quer trabalhar. Então, a mudança que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, agora, trabalho significa comportamento digno do chamado. Roubar, não. Quem rouba está sendo indigno com o chamado. Está agindo de forma indigna. Então, agora, a vida e a conduta moral tem que se adequar ao chamado. Um novo significado. Porque o trabalho aqui não é o trabalho produtivo da ética capitalista, que tem
na acumulação a sua finalidade de produção. Não, Paulo diz agora trabalhe para ajudar. O trabalho tem uma finalidade diaconal. O trabalho tem uma finalidade social, não é acumulativa, mas é distributiva. Por isso que um cristão dificilmente ficará rico, porque ele não pode acumular. O sentido do trabalho não é para acúmulo de benefícios, não é acúmulo de patrimônio. Ele não tem tempo para isso, porque as necessidades vão aparecendo e ele vai tendo que ser descapitalizado de todo o benefício que vai se acumulando. Lembra da parábola do bom samaritano? Ele se sentiu obrigado a ter que contribuir com tudo que tinha no bolso. Não sobra nada. Pois bem, conversão com Jesus é isso. O que você era, ele chega para a mulher flagrada em adultério e diz, olha, eles não te condenaram, e nem eu. Vai e faça diferente. Então a ruptura, e Paulo está fundamentado nessa noção de ruptura que marca uma conduta que pertence o antes desse encontro, dessa experiência com o Senhor, e o depois. Ou seja, conversão é mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Só que é um comportamento cognitivo. É o uso livre, é o exercício da liberdade, é o exercício... Mudança de comportamento, ela é resultado de uma mudança da forma de pensar. Forma de pensar. E compreender a realidade. Exatamente, é uma forma de pensar. Ela é uma mudança no sistema de crença da pessoa. Tudo passa por uma transformação. Então, a transformação acontece aqui, por isso que a metanoia é mudança. Noia, no grego, significa mente. É mudança na mente. Primeiro, é mudança na mente. É você suspender os valores que eram sustentados como princípios de organização moral para viver no mundo. Então, quando se muda isso, se tem que instituir uma nova perspectiva para colocar valores novos onde havia valores antigos. Deixa eu só fazer um parênteses, é uma preocupação que eu não teria em outro momento, né? Em outro contexto histórico, social que a gente estivesse vivendo. Só para a gente fazer uma diferença, entender uma diferença. Você está dizendo, olha, então, um cristão dificilmente ficará rico, porque ele trabalha e ele vai exercer de maneira diaconal. Ele vai servir o outro, né? Ele vai suprir a necessidade não só dele mesmo, e também do outro. Mas isso não é necessariamente projetado. Eu não vou cobrar do Cláudio ou do Laércio isso eu me autorresponsabilizo. Então isso não se aproxima de nenhuma espécie de pensamento de natureza socialista. Eu vou fazer o que significa o pensamento, a diferença entre a ética cristã e a ética socialista. Primeiro que dentro do socialismo, a responsabilidade de distribuir benefícios é do Estado. Portanto, o Estado assume a responsabilidade do indivíduo. Isso é inaceitável do ponto de vista do Novo Testamento. Porque não é o Estado que será julgado por Deus, mas vai ser o indivíduo. O que você fez pelo seu próximo? Isso não é competência do Estado. Se eu coloco o Estado para assumir uma competência do indivíduo, então eu estou tendo um problema. Boa parte dos chamados socialistas, cristãos socialistas, ou cristãos comunistas, né, os protestantes, católicos, eles esquecem essa sutileza. É sutil, mas ao mesmo tempo definidora. É o que separa os dois mundos. A fé cristã do socialismo e comunismo. Na fé cristã, a responsabilidade de estender a mão é do cristão, da pessoa, do indivíduo. Ele não transfere para o outro. É intransferível. Ele que exerce a diaconia, o amor. É ele que exerce. Não é o Estado. O Estado não sabe o que é isso, porque o Estado é entidade morta, não é pessoa. É uma instituição social criada. Faz sentido aplicar o conceito de conversão Ao Estado. E nem de
e nem de agapetós, e nem de amor, de afeto, de capital afetivo, de racionalidade afetiva. Seria o amor. O amor, O amor. nada faria sentido. Você não pode atribuir a uma não pessoa uma responsabilidade que é pessoal. Portanto, caritas é uma responsabilidade da pessoa, que mobiliza o ego a se orientar pelo valor do capital afetivo e desenvolver uma racionalidade afetiva para estender a mão, suprir necessidades de quem precisa, necessidades, diga-se de passagem, legítimas. Não necessidades forjadas para cumprir objetivos escusos por parte de quem pede. Pois bem, então, veja bem, se de fato, e ficou claro, eu penso que ficou claro para quem escutou a gente, que metanoia é um conceito polissêmico, então a gente tem que ter cuidado para não usar um conceito do Antigo Testamento para falar da experiência trazida no Novo Testamento, tanto por Jesus quanto por Paulo. Cuidado. Polissêmico significa que tem... Vários pode sentidos. aparecer com vários sentidos. Vários sentidos, Então nós temos o Shub, Techubá, conceitos lá do hebraico, significa mais ou menos isso, é conversão, ora ao Deus de Israel, ora à lei. É absolutamente inaceitável você pegar esse conceito com esse sentido e aplicar no Novo Testamento. Porque há uma ruptura entre o Moisés e o Jesus no Novo Testamento. Lembra daquela experiência da transfiguração? Jesus tem o Moisés representando a lei e o Elias representando os profetas. Deus fala assim, olha, é o meu filho amado, a ele eu vi. Agora nós não estamos mais no tempo da graça. Agora a lei, não existe a finalidade... Não está mais no tempo da lei. Não, estamos mais no tempo da lei, desculpa. Nós estamos no tempo da graça. Agora é a racionalidade afetiva que entra em operação. Portanto, nós não temos a obrigação moral de nos adaptarmos a um ideal de justiça preconizado pela lei. E Jesus diz, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, vocês não fazem parte do reino de Deus. Pois bem, veja bem, eu quis introduzir esse tema sobre a variação semântica do conceito, e agora nós vamos dar um tempinho, né? Vamos dar uma descansadinha, levantar, esticar as pernas, e em breve a gente vem agora com uma abordagem no próximo bloco, né? Próximo episódio, né? É bloco. Nós vamos chegar agora e vamos tentar abordar esse fenômeno da conversão na perspectiva de uma ciência, a sociologia, e de uma perspectiva mais discricionária, né, que é a fenomenologia. E aqui nós vamos nos aproximar mais do que a gente entende sobre o fenômeno da conversão. Então a gente para por um instante e logo a gente volta. Lembrando que, além disso, compreender, colocar um pouco de luz, né, sobre como o protestantismo evangélico contemporâneo trabalha e, enfim, o que a gente está propondo, né, nesse quebra-cabeças como uma forma de compreender a conversão. Sim. Eu queria, antes de mais nada, eu vou gastar mais uns 2 minutinhos ou 3, eu preciso fazer um acréscimo crítico ao que o professor Cláudio expôs sobre o fenômeno da conversão visto na perspectiva da psicologia, né? Primeiro porque eu acho que sempre quando uma ciência ousa entrar nessa esfera complicada e misteriosa da religião, da fé, ela sempre escorrega na casca da banana. O fenômeno da metanoia é um fenômeno que não pode ser nem analisado e nem descrito e nem captado por ciência. Aquela expressão do Jasper, não se converte o mistério em conhecimento. Quando ele fala isso, ele está pensando exatamente na ciência e na separação entre o saber científico e o saber religioso. São 2 mundos que se utilizam de 2 linguagens para expressar suas experiências.
Então, sempre quando a ciência, aqui eu me reporto sobretudo à psicologia, que ela foi a mais ousada do que a sociologia, que entra nessa esfera, a chance de escorregar na casca da banana é muito grande. Como escorregou. Em todos os autores apresentados pelo professor Cláudio, eles escorregaram na casca da banana. Infelizmente não dá para a gente voltar lá e falar ponto por ponto, porque o nosso tempo no podcast é cronometrado, né? Mas isso a gente vai, com o tempo a gente vai sempre tocando nessa questão, mas é importante para quem está vendo a gente tomar conhecimento, com conhecimento de que nós estamos trazendo uma abordagem que ela é rica, ela é larga, ela é de um espectro mais amplo, porque a gente está incluindo também, e sem medo de ser desautorizado pela ciência no que tange às crenças fundamentais da fé cristã. A ciência não desautoriza a gente a acreditar nas crenças fundamentais da fé cristã. E nós não temos medo do que ela tem a dizer sobre cada uma delas. Primeiro, porque elas não estão autorizadas para falar sobre essas experiências dessa esfera do mundo da fé. Porque no dia que elas entram para falar dessas experiências, o seu status de ciência é imediatamente relativizado. Imediatamente relativizado. Já a sociologia, como vocês vão ver daqui a pouco, ela prefere não entrar na questão e no mérito da experiência religiosa, de experiências subjetivas. Ela prefere falar da religião como igreja. Religião e igreja. É o conceito trabalhado na perspectiva do Luhmann, né? Então a gente dá um tempinho e em breve a gente volta, tá? A gente agradece a atenção até aqui, lembrando que esse é um tema que vai ser abordado ao longo de vários episódios. Então, a sequência, é importante lembrar o que eu disse no início, seria interessante voltar no segundo episódio, onde a gente está tratando do tema da santificação, tem uma conexão direta com esse. E a partir desse, a gente vai começar a falar uma sequência sobre a conversão. Até o próximo episódio.